Pessoal, nós vamos iniciar agora uma série de aulas, tá? Em que um dos propósitos, tá? São vários propósitos, mas um deles é responder, tá? Para vocês como que o nosso chatbot conseguia pegar um texto que o usuário escreveu em linguagem natural e descobrir qual que era a intenção do usuário, tá? E generalizando aquilo, né, dado que eu tenho um texto e eu atribuir um rótulo para aquele texto, que era a intenção do usuário, a gente pode fazer isso para várias outras atividades. Vamos pensar aqui na nossa caixa de entrada, lá a gente tem um e-mail que vai para a caixa de entrada, seria um rótulo, vamos dizer assim, um e-mail normal, e a gente tem o e-mail que vai para a caixa de spam, que seria um e-mail rotulado como spam, tá? Para a gente já ter esse tipo de aplicação correndo no dia a dia, e a gente vai ver várias e várias possibilidades de aplicação em que para que eu interprete um texto e dê um rótulo desse texto, tá? Quais as aplicações, para que eu faria isso, tá? Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje, tá? Só que aqui nessa sequência de 3 aulas, né, a gente vai trabalhar num aspecto bem específico, que é esse da classificação, mas para fazer a classificação, a gente vai ter que aprender como que a gente faz o computador conseguir interpretar aquele texto. Não só isso, tá? Como que eu represento uma série de textos, já que a gente está dentro da disciplina de inteligência artificial, né? Lembra da parte de aprendizado de máquina, que a gente tinha exemplos lá, as categorias, e a gente aprendia a fazer um mapeamento entre entrada e saída. Esse mapeamento podia ser na forma de regras, vizinhos mais próximos, redes neurais, enfim. A gente vai aprender a como que eu pego esse texto e eu coloco naquele, vamos dizer assim, formato muito parecido com o que a gente tinha na Iris, no nosso Ether, na Diabetes, na base de diabetes, e várias outras bases, tá? Que é o formato estruturado, de forma que o meu Naive Bayes conseguia calcular as probabilidades dos atributos ocorrendo para as classes, a gente conseguia pegar um algoritmo de árvore, ver qual atributo e valor de atributo melhor separava o espaço. Tendo o vetor, eu consigo calcular a distância entre os vetores, que nem a gente fazia no caso de mais próximos. Então, a gente vai trabalhar neste segredo, que é como que eu pego esse texto e coloco na representação, e a classificação vai ser uma consequência, vai ser uma tarefa que eu vou aplicar todo esse pré-processamento, toda essa estruturação de textos, ou como que a gente vai fazer o computador entender esses textos, e a gente vai aplicar na classificação. Mas tudo que a gente aprende aqui é falar, eu quero cluster. Beleza, desconsidera a classe e aplica o algoritmo de cluster, vai continuar funcionando normalmente, tá? Bom, toda a minha motivação, como eu falei, vai ser dada na classificação, até porque é uma área que eu gosto muito de trabalhar, tá? Começando aqui com uma introdução barra motivação, nós temos aqui que a capacidade de interpretar textos de maneira inteligente, né? Ou seja, lembrando que o conceito de inteligência é aquele conceito de ser parecido com o desempenho humano, igual propunha o Turing, é muito útil em várias situações, tá? Até motivado pelo fato de grande parte dos textos, eu não estou falando em termos de consumo, em termos, vamos dizer assim, de espaço ocupado, porque o texto é um dos que menos ocupa espaço, né? Mas em termos, vamos dizer assim, de volume de troca de informações, armazenamento, etc., normalmente isso é feito utilizando dados textuais, tá? Por quê? É uma forma muito comum da gente trocar e armazenar informações. Então, se você quer armazenar o endereço, falando digitalmente, obviamente, né? Se você quer armazenar o endereço de alguém, quer fazer algumas anotações, comentários, escrever um artigo, enfim, enviar a comunicação você faz por e-mail, relatórios, enfim, várias mensagens, né, de redes sociais. Então, várias e várias trocas e armazenamento de informações que a gente faz é feito no formato textual. Por que disso? Tá? Uma, que o formato textual ele é bastante simples de você fazer, então qualquer arquivo .txt já está armazenando texto, não precisa, se quer um programa muito específico para isso, porque os sistemas operacionais ele já vêm com esses programas, tá? Pelo espaço ocupado, certo? O dado textual ele vai ocupar muito menos espaço que uma imagem, que um áudio, que um vídeo, tá? E a capacidade também que a gente tem de conseguir buscar informações em dados textuais. Porque, por exemplo, tem lá o meu e-mail. Falar, ontem, por exemplo, eu precisava procurar o RGA do aluno. Bom, eu sei que o aluno mandou esse RGA para mim em algum momento. Então, vou lá, digito na minha busca de e-mail RGA aluno X e me aparece o e-mail. Tá? A gente consegue fazer essa busca de maneira rápida, certo? E eficiente.
Agora imagina se se toda a minha troca de informação e comunicação com esse aluno tivesse sido por formato de áudio. Como que eu vou buscar qual que é o áudio que ele me falou aí? Já perceba que aí já fica muito mais complicado, né? E aqui, voltando à questão do espaço, eu faço um pequeno teste aqui que é o seguinte, né? Eu peguei esse textinho aqui: olá, caros alunos, esse é um texto para demonstrar para vocês a diferença de armazenamento entre um arquivo em formato texto. Posteriormente, o arquivo de áudio será gerado a partir da leitura desse texto. Enfim, li esse texto inteiro, tá? Gerei, obviamente, gravei esse arquivo TXT e depois eu gravei um áudio da minha pessoa lendo esse texto, tá? E aí, só para fazer a comparação de volume, tá? De espaço ocupado, o texto, aqui, ó, arquivo texto.txt, ele ocupou 355 bytes, tá? Já o áudio, da minha leitura do texto, eu nem forcei a barra para ler muito devagar, não, eu li normal, e olha que eu falo rápido, deu 371 kilobytes. Fazendo aquela continha, vamos arredondar para 1024, mas vamos arredondar para 1000, deu 10 vezes, aí esse pequenino texto, o áudio deu 10 vezes mais o tamanho do texto. A tendência é que quanto maior o texto, a disparidade, a diferença do áudio para o texto vai aumentar ainda mais. E aí eu proponho um teste para vocês que estão em casa: pause o vídeo e veja quanto tempo vocês demoram para ler esse texto, tá? Para armazenar a informação que está sendo passada por esse texto. E agora imagine, tá, se você estivesse ouvindo o áudio, ou seja, é só vocês lerem em voz alta o texto e vejam quanto tempo desde o início até o final do texto vocês levam. Você vai ver que o áudio demora muito mais tempo para você interpretar do que o texto. Então esse áudio, acho que, se eu não me engano, deve ter dado 1 minuto, tá? Então, se eu quiser interpretar ou conhecer toda a informação que está sendo passada pelo áudio, eu vou demorar 1 minuto, que é do começo até o final do áudio, certo? A menos que eu infira que o cara vai falar da metade para frente. E no texto, tá? O texto, creio que em menos de 5 segundos você vai passar o seu olho rapidamente, já vai interpretando as palavras, você consegue absorver todo o conteúdo. Então a absorção de conteúdo também é mais rápida via texto do que via áudio, tá? E aí, se você é daquelas pessoas que, em qualquer tipo de situação, você só manda o áudio pelo WhatsApp, eu te odeio, tá? Porque você tá fazendo com que a pessoa gaste um baita tempo para saber o que você está falando, tá? Enquanto ela podia saber o que você está falando rapidamente por uma mensagem de texto, vem inclusive na notificação para saber se é urgente ou não, e aí você faz a pessoa ficar 5 minutos tentando descobrir o que você fala. Usem texto quando possível, áudio quando necessário. Por questão de volume, por questão de velocidade, por questão de espaço de armazenamento e por questão de velocidade de interpretação e pela própria questão da busca que você vai fazer no texto lá. Se você precisa buscar alguma informação que a pessoa te diz pelo texto, você consegue, pelo áudio você não consegue, tá? Portanto, texto é tudo de bom, tá? Dando prosseguimento a nossa aula, tá? Então, dar ao computador, se a gente conseguir fazer o computador tem essa habilidade aí de interpretar o texto, de entender o conteúdo textual, a gente pode fazer ou executar diversas aplicações com isso, tá? A gente pode, desde organizar documentos automaticamente, por exemplo, vou separar quais são os relatórios aqui da minha empresa de determinados assuntos, determinados temas, hora que a pessoa precisa de um relatório em determinado tema para se embasar, ela já vai lá e já encontra. O próprio filtro de spam que a gente tem no nosso e-mail, tá? A habilidade, o computador conseguiu identificar que esse conteúdo de texto trata-se de um spam e já joga para a caixa de spam. Fazer análise de sentimento, saber se aquele texto que foi escrito, por exemplo, uma rede social, tá falando bem ou mal de um produto, de um serviço, de um político, etc. E aí a própria empresa, personalidade, enfim, que está oferecendo aquele produto, serviço ou participando de uma campanha política, enfim, ela já sabe o impacto, tá, do que ela está tendo na sociedade, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou numa campanha política, tá todo mundo falando mal de mim. Pô, preciso fazer alguma coisa para melhorar a minha reputação. Coca-Cola lançou um produto novo, todo mundo descendo a lenha na Coca-Cola. Pô, precisamos tirar o produto do mercado, refazer como a gente vai vender esse produto, tá? Então, tem várias questões ou várias aplicações envolvendo análise de sentimentos. Sumarização de documentos, que pega um documento gigantesco, eu consigo compactar, como se tivesse o professor manda fazer o resumo. Pega o livro e tal, faz o resuminho e tal. Significa você pegar toda aquela informação disposta em número X de páginas, tá? E colocar para o número Y de páginas, tal que Y bem menor que X, tá? Recomendação também envolve muita análise sexual, por exemplo, para te recomendar filmes, tá?
produtos, livros, etc. Às vezes você pode recomendar só, não, vamos dizer que a gente já viu em sistema de apoio à decisão, para quem está fazendo sistema de apoio à decisão, só na associação, vamos dizer, se o cara viu esse produto ou esse filme, ele também viu outro produto ou filme, mas eu posso também fazer uma recomendação com base no conteúdo, falar, dado aquele, assistiu esse filme, qual que é a sinopse do filme, qual que é o tema, e atores, nomes de atores, etc. Com base em todo esse conteúdo, será que eu não tenho outros filmes parecidos, tá, para recomendar para esse usuário ver também? Também é utilizado, portanto, nessas situações. Isso vale para livros, filmes ou qualquer coisa que você tenha algum conteúdo textual descrevendo o produto ou o serviço, tá? E também hoje em dia já está utilizado para identificar perfis psicológicos da pessoa, saber se, de acordo com as postagens, que aquilo que a pessoa escreve, ela tem tendência, por exemplo, a suicídio, tá? Ou ela está depressiva. Então, várias coisas, várias aplicações envolvendo o texto. Dá para passar mais umas 2 horas aí falando das possibilidades, tá? Mas nós não temos tempo na disciplina para isso. E para quem se interessar pelo tema daqui para frente, lá no final dos slides, como sempre, tem materiais complementares, tem referências bibliográficas, todas as demais informações aí vocês podem retirar de lá. Tá? Bom, avançando, a gente vai trabalhar aqui com a classificação automática de textos, tá? Porque eu não quero pegar um texto e eu mesmo ter que classificar aquele texto manualmente, né? Então, vamos pensar no spam, né? No spam tinha que ter alguém lá olhando manualmente se aquele e-mail que chegou para mim é um spam ou não spam, inclusive invadindo minha privacidade, tá? Isso não é viável, tá? Ou na rede social, tipo a Coca-Cola lançou um novo, a Natura lançou o comercial, ela quer saber a repercussão daquele comercial, tem que ficar várias e várias pessoas coletando tweets a respeito da Natura e analisando, tá falando bem, tá falando mal, ir lá e contabilizar tudo. Não, eu quero fazer isso de maneira automática, eu quero dar habilidade para o computador de ler o texto e rotular esse texto, classificar esse texto. Olha, este texto tem este rótulo, este texto é desta categoria, tá? E para isso a gente vai utilizar machine learning, aprendizado de máquina para isso, tá? Lembrando retomando lá a parte do aprendizado de máquina da disciplina de inteligência artificial, é a parte da disciplina em que a gente apresentava exemplos para o algoritmo. Tá? No caso da classificação, a gente também apresentava qual era o rótulo daquele exemplo, e o nosso algoritmo, né, inferia ou induzia o modelo de classificação, de forma que, dado um novo exemplo, ele era capaz de predizer a classe do novo exemplo. Tá? Então, no exemplo deveramente ilustrativo aqui, eu tenho um conjunto de treinamento composto por maçãs e cupcakes. Eu tenho um modelo de aprendizado de máquina que aprendeu com as maçãs e os cupcakes. E dado que eu tenho um novo exemplo, ele vai ver, qual que é o padrão mais parecido deste exemplo aqui? É um cupcake, então ele vai rotular como cupcake. Lembrando que esse modelo de classificação nós temos diversas possibilidades para fazer isso, baseado em probabilidades, baseado em vizinhos mais próximos, ou na vizinhança, tá? Ou baseado em exemplos, tá? Baseado em regras, árvore de decisão, que era o aprendizado simbólico, conexionista, que as redes neurais têm várias e várias formas de fazer isso daí. Tá? Mas a gente vai se preocupar menos com a forma do aprendizado de máquina, vai se apresentar como que eu aplico aquele meu naive Bayes, o KNN, etc., na minha coleção de textos, ok? Mais uma motivação aqui para a classificação automática, tá, de textos, tá, é que ela vai poder nos automatizar essa tarefa e ela é bem flexível. Tá? Por que é bem flexível utilizar a classificação de textos? E por que eu estou falando isso daqui? Porque mais para frente eu vou mostrar um negócio chamado de sistema especialista. A gente vai ver. A gente pode utilizar isso para fazer classificação automática, tá? Bom, mas a classificação de texto é bem flexível no sentido de que, para um determinado texto ou para o mesmo texto, tá, eu posso, dependendo da minha aplicação, gerar diferentes categorias para aquele texto. Por exemplo, dado esse texto de futebol, São Paulo lista a revelação da base para o jogo desse sábado, tá? Eu posso simplesmente querer saber se esse texto fala do campeonato, está falando do campeonato paulista, do campeonato carioca, do gaúcho, do brasileiro. Quero saber qual que é o campeonato do texto. Tá? Então, supondo que a minha aplicação seja essa, o meu algoritmo de classificação automática vai ser capaz de fazer isso. Tá? Eu também posso rapidamente personalizar a minha classificação, falar, eu não quero mais classificar se esse texto é do paulista, carioca, etc., mas se ele está falando do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians ou do Santos. Tá? O classificador automático, para o mesmo texto, ele é capaz de atribuir esse tipo de categoria, caso
assim seja determinado, assim seja definido. Tá? Posso simplesmente falar se classificar se esse texto é interessante para mim ou não interessante. Por exemplo, fazer uma recomendação. Tá? Vão chegando várias notícias, o meu classificador falou, opa, essa interessa o Rafael e me manda, essa não interessa, não me manda, ou não me avisa, ou não me alerta. Tá? Ou ainda se eu quero saber se fala sobre o melhor time do mundo, nesse caso sim, tá? Ou se fala dos demais times. Tá? Posso personalizar o meu classificador automático para isso também. Tá? Bom, e aí várias outras aplicações. Olha aí, a gente pode classificar spams aí como spam, não spam. O próprio e-mail, tá? Se eu quiser falar, opa, ele é do departamento de finanças, ele é do saco, ele é da RH, fazer roteamento automático, posso também. É o mesmo e-mail, tá? Eu posso ter uma finalidade de só spam ou no spam, ou posso criar um classificador para mandar para os setores, tá? Dado um documento científico, eu posso classificá-lo, falar se ele é da área de computação, biologia ou geografia, ou ainda, se eu quiser mais específico ou hierarquicamente, falar, opa, ele é de computação e dentro da computação ele é de inteligência artificial, eu posso fazer isso também, tá? Eu posso pegar textos de redes sociais, falar se aquele texto ele tem alguma opinião negativa, positiva ou neutra a respeito de alguma pessoa, ou se é ofensivo ou não é ofensivo, tá? Então, perceba que, dado o mesmo texto, esse meu classificador, de acordo com o propósito dele, ele pode responder com diferentes categorias para diferentes situações. Tá? Bom, e novamente, motivando, né, o porquê que a gente vai aprender a lidar com textos, né? De fato, tem muito volume de dados textuais e desse volume de dados textuais, como eu já falei, a gente pode organizar, separar os textos por temas ou categorias. A gente pode analisar, por exemplo, quantas pessoas estão falando mal do meu produto ou de mim na rede social, tá? Quantos spams tem, quantos spams não tem nessa minha base de dados, quantos temos de determinada categoria minha universidade está publicando, tá? Em quais áreas minha universidade está mais publicando ou não. Inclusive, extrair conhecimento, tá? Eu posso, por exemplo, se eu estou monitorando textos sobre violência contra a mulher, certo? Então, um classificador de texto lá que monitora texto contra a violência contra a mulher. E aí eu fico monitorando as notícias, classificando, opa, essa notícia é violência contra a mulher, não é violência contra a mulher. Se eu verificar que isso está aumentando ao longo do tempo, tá? Isso pode me dar um indicativo que a violência contra a mulher está aumentando ao longo do tempo. É um conhecimento, tá? Mesma coisa sobre popularidade da marca, tá? Por exemplo, a Xiaomi. Tem várias pessoas que ao longo do tempo estão mais falando bem da Xiaomi, o número de pessoas falando bem da Xiaomi está aumentando ao longo do tempo na rede social. Isso é um conhecimento importante para a empresa, tá? Falar, os produtos que a gente está lançando, as políticas que a gente está desenvolvendo, elas estão indo no caminho certo, tá? Então, em várias situações a gente consegue extrair conhecimento fazendo análise inteligente de texto, que pode, inclusive, ter muita vantagem competitiva, tá? Para as empresas, tá? E políticos, enfim, personalidades que querem usufruir disso daí. Tá? Então, a classificação aí, como a gente falou, permite organizar e gerenciar os textos aí por meio de rotreamentos, filtragens, inclusive, tá? A gente pode falar, esse texto é de uma categoria que me interessa ou não, tá? Fazer buscas inteligentes, né? Por exemplo, tem documentos jurídicos que falam, eu preciso de um processo parecido com esse que eu tenho. Parecido não é só no conteúdo de algumas palavras, mas no significado do documento, tá? E trazer processos mais relacionados para o advogado se embasar, por exemplo, tá? Atribuir metadados automaticamente. Então, por exemplo, eu quero, já que é difícil fazer busca em vídeo no conteúdo do vídeo, né? Tem muita gente que já consegue, por exemplo, né, extrair o close caption, né, do que a pessoa está falando no vídeo, né, a interpretação de áudio, gera um texto e a partir do texto gerado eu vou lá e falo, opa, esse vídeo o cara está falando de economia, está falando de religião, está falando de política, enfim, a gente consegue dar umas tags no vídeo para depois facilitar, por exemplo, a busca do vídeo, ou armazenamento, indexação, enfim, tá? As estatísticas, e a gente consegue analisar e extrair conhecimento, por exemplo, estatística dos rótulos a respeito dos documentos, então quantas pessoas têm falando bem, quantas pessoas têm falando mal da Xiaomi, tá? O conhecimento, isso está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo, tá? Mesma coisa da violência doméstica, enfim, qualquer outro tipo que você consegue analisar ao longo do tempo. Tá?
Conjunto de regras ou valores que sumarizam os valores presentes na coleção. Então, por exemplo, vamos pensar que eu tenho lá o meu spam no spam. Eu quero saber, pô, o que que leva o e-mail a ser spam? Quais são as características dele? Eu posso fazer essa extração de características e apresentar para o usuário. O spam peço isso porque aparece, ó, fotos, verão passado, aparece tem uma herança, não tem herdeiro, e assim por diante. É um conhecimento que você pegou e extraiu do texto, e isso vale para qualquer tipo de categoria, desde as mais tradicionais, por que contexto de esporte, por que economia, por que religião, ou por que a pessoa está depressiva, quais são as palavras que normalmente ela usa para caracterizar a depressão, ou não. Tá? A gente consegue extrair esse tipo de conhecimento. Inclusive, publiquei um trabalho recente que ressalta não proposto por mim, tá, gente? Mas é uma aplicação bastante interessante de extração de conhecimento para verificar quais são as diferenças entre o sertanejo cantado por mulheres e o sertanejo cantado por homens, por base na letra. Esqueci de colocar no trabalho complementar, mas depois eu dou uma chupiada no vídeo, tá? Eu coloco isso daí para vocês. Bom, aplicações envolvendo especificamente a classificação automática de textos. Nós estamos aí a organização e recuperação de documentos, tá? Como eu falei, eu quero um relatório de uma determinada categoria. Em vez de eu ter aqueles relatórios todos espalhados, eu posso organizá-los, tá? Por tema e subtemas de maneira automática. Filtragem e organização de notícias, aí, essa filtragem e organização pode ser para notícia, pode ser para qualquer outro tipo de documento. Tá? Então posso categorizar automaticamente minhas notícias para depois no meu portal eu separar elas por categorias, ou posso simplesmente filtrar notícias, por exemplo, que é um filtro de notícias particular para mim, falar essas notícias me interessam ou não me interessam, criar um sistema de recomendação. Recuperação de informação, tá? É utilizada aí no ranqueamento de páginas retornadas por uma consulta, inclusive, tá? Para filtrar se uma página é apropriada ou tem conteúdo inapropriado. Isso também pode ser utilizado, e até para classificar de acordo com a preferência do usuário, tá? Se o usuário está procurando para o esporte, eu vou trazer não só documentos, tá? Que tem a palavrinha esporte ali no meio, que pode aparecer documentos que não necessariamente sejam da área de esporte, tá? Mas documentos de fato da categoria de esporte. A gente tem classificação de e-mails, tudo que envolve e-mail, spam, redirecionamento de e-mails, resposta automática de e-mails, falar, dado que eu sei que esse e-mail é de uma determinada categoria, por exemplo, de reclamação, tá? Eu já respondo para o cara, falo, em breve estaremos retornando seu contato, sua observação, sua reclamação muito importante para a melhoria do nosso serviço, por exemplo, já responde automático. E aí já pode fazer o roteamento ali dentro da empresa, por exemplo, tá? E a nossa famosa classificação de spams e não spams. Mineração de opinião / análise de sentimento, quer saber se determinado texto ali ele contém por exemplo, uma frase opinativa, se aquela frase opinativa está falando bem, está falando mal, ou inclusive também podemos aplicar para fazer extração de aspecto, tá? Aí que o cara está descendo a lenha no celular, e algumas coisas falando bem, fala, a tela é grande, espaçosa, responde muito bem aos toques, mas a bateria é uma porcaria. Eu posso detectar os aspectos, que são a tela e a bateria, e fazer análise de sentimento individual para cada uma delas, é possível também, por meio da análise inteligente de texto. Recomendações, como eu falei, com base em conteúdos, tá? Recomendar se aquele conteúdo me interessa ou não me interessa. Tá? Um processo de classificação. Dá para fazer isso sem classificação, mas dá para fazer com classificação também. Identificação de crimes, inclusive, eu tinha falado muito daquela questão do perfil psicológico, se a pessoa tem tendência a suicídio ou não, tá? Mas cyberbullying também, se uma pessoa está de acordo com o que a pessoa escreveu, se a pessoa está fazendo cyberbullying ou não, dá para usar a classificação de textos também. Question answer, a pessoa escreve uma questão e o sistema apresenta a resposta para a questão. Eu deixei até um material complementar como fazer esse tipo de aplicação. Se sobrar tempo a gente faz também. Classificação de intenções que a gente fez no nosso chatbot, tá? Dado que o usuário digitou, o que esse cara quer fazer aqui no meu chatbot? Ele quer saber prazo de entrega? Ele quer comprar um celular? Que mais de intenção que a gente tinha? Ele está se despedindo de mim? Ele está bravo comigo? Ele está de bom humor? Descobri qual que é. O que o usuário quer ali? Tá de bom humor não é o que o usuário quer, tá? Então esquece que eu falei isso. Aplicações de outros domínios com características semelhantes às atuais. Então tem vários domínios, por exemplo, música, tá? Dá para você representar, tá, esta música, tá, como se fosse
um texto que a gente vai ver a forma de representação e aí aplicar os mesmos procedimentos que a gente vai utilizar para classificar texto. Imagens, tem inclusive uma abordagem muito famosa que é a Bag of Visual Words. A gente vai ver a Bag of Words, o saco de palavras, lá vai ser saco de palavras visuais. Então, ele tenta extrair uma representação da imagem que vai ser muito parecido com a representação textual. E, como eu falei, dá para ficar ainda um bom tempo falando de aplicações, tá? Mas agora nos resta como, né, construir um classificador automático, tá? Eu tenho duas possibilidades aí. Primeira possibilidade, tá? Por meio de um sistema especialista. Ou seja, eu tenho lá o especialista de domínio, que manja tudo daquele domínio de texto que eu estou trabalhando, e vai lá e faz um conjunto de regras. Quando a gente viaja, a gente já viu sistemas especialistas, né? Para classificação do tipo de rocha, para classificação de doenças, tá? Então, por exemplo, o cara chega, se o paciente tem isso, tem aquilo, tá sentindo isso, aquilo, então ele tem tal doença. Eu posso ter uma pessoa que vai lá e faz um conjunto de regras para mim, tá? Só que tem alguns probleminhas, né? A regra está estática ali, é difícil de ser atualizada. Se eu quiser, por exemplo, falar, eu tenho aqui um algoritmo, construir um conjunto de regras aqui para falar se o e-mail é spam ou não spam. Legal, tal. Falar, eu estou com um problema aqui na minha empresa que eu preciso organizar esses documentos em determinadas categorias, tá? E agora eu quero fazer a mesma coisa, eu quero ter um classificador automático para fazer isso. Puta, agora eu vou ter que ter alguém que vai lá, vai montar um conjunto, tem que ser especialista nos vários temas daquelas categorias, lá ou chamar um especialista de cada categoria, é dessa categoria, se aparece o termo tal, o outro fala, não, se apareceu esse termo, e de fato essas regras têm que ser discriminativas, senão você vai ficar num processo de tentativa e erro muito grande, tá? E, obviamente, depende muito do esforço humano para o sucesso, principalmente de tentativa e erro, para saber se aquelas regras estão produzindo resultado acurado ou não. Por outro lado, nós temos aí novamente os nossos algoritmos de aprendizado de máquina. Não vou voltar toda aquela motivação para aprendizado de máquina que eu já fiz anteriormente, mas muitas coisas são difíceis de ser programadas e podem ser resolvidas com aprendizado de máquina. Por exemplo, reconhecer uma placa de pare. Pensa você programando um conjunto de ifs, else para reconhecer qualquer placa de pare. É difícil. Aprendizado de máquina fica muito fácil. Inclusive, veremos classificação de imagens na sequência da disciplina. E aí, com o aprendizado de máquina, o que a gente precisa? Precisa do especialista de domínio? Posso até precisar para falar do rótulo. Esse texto aqui é dessa categoria, esse texto é dessa categoria, esse texto é dessa categoria. Ou, nem tão especialista, falar, esse texto da rede social está falando bem, esse texto está falando mal, esse texto está falando bem, esse texto está falando mal. Mas perceba que é muito mais fácil do que você ter que ficar bolando um conjunto de regras na sua cabeça e que essas regras, de fato, sejam úteis para discriminar um documento do outro, tá? E além disso, olha a portabilidade. Fala, tô lá no spam, Mesmo algoritmo, vamos pensar que eu tô lá no Naive Base da vida e tal. Eu fui lá, coloquei alguns exemplos de spam, alguns exemplos de no spam, rodei o algoritmo, aprendeu, tá em produção. Fala, agora eu preciso aqui para os documentos. Beleza. Pega uns caras aí, só me fala para eles me dar uns exemplos aí do que é o texto da categoria A, que é o texto da categoria B, categoria C. Manda para mim, roda o algoritmo, está em produção, tá? Então perceba que a portabilidade para vários domínios, a atualização, fala, opa, se está chegando novos textos e eu quero, vamos dizer assim, reforçar o meu modelo, tá, com novos conteúdos, ou se aparecer uma categoria nova, enfim, eu só preciso desse novo conteúdo com os novos rótulos, tá? Só isso e eu consigo atualizar o meu modelo, tá? Além disso, essa classificação ela pode ser tanto do tipo soft quanto hard, fala, opa, esse é dessa categoria, não é dessa categoria, ou dá um scorezinho ali que é do tipo soft, falar, tem tantos por cento de chance de ser dessa categoria, não tem, tá? Tem tantos por cento de chance de estar falando positivo, não tem, ou pertence a tantos por cento a esporte, tantos por cento a economia, por exemplo, posso fazer isso, tá? Isso é bem flexível, lembrando que nessa disciplina a gente vai focar no hard, tá? Vou pegar um texto, vou atribuir essa categoria a este texto, tá? Bom, aqui está o fluxo, tá, da classificação que nós vamos utilizar, a qual, tá, eu vou ter um conjunto de documentos rotulados, então cada corzinha representa um rótulo, uma categoria desses textos. Eu vou ter um modelo de classificação, então eu vou pegar esses textos rotulados, eu vou passar para esse modelo de classificação. No final eu vou sair, para o algoritmo de aprendizado de máquina, tá, que vai induzir o modelo de classificação para mim. No final eu vou sair com o modelo de classificação, tá? E uma vez que eu tenho este modelo de classificação aqui, eu posso pegar novos documentos que estão chegando ao longo do tempo ou que eu ainda não tenho os rótulos, submetê-los no meu modelo de classificação e este modelo de classificação vai
rotular todos esses documentos para mim, ou seja, vai classificar esses documentos para mim, certo? Pensando no nosso filtro de spam, é que eu tenho 3 categorias, né? Ficou, vamos considerar que eu só tenho verdinho e vermelhinho, tá? Tem os vermelhinhos que são os spams, não o spam. Pego esses e-mails, submeto no meu algoritmo de aprendizagem de máquina, ele vai me dar um modelo de classificação e conforme vão chegando novos e-mails, esse modelo vai rotulando, vai classificando esses caras. É spam, é spam, é spam, não é spam e assim por diante, né? Então, a gente pode ou vai aplicar o aprendizado de máquina, né, para fazer essa organização. Isso é uma classificação apenas simples, roteamento, filtragem, etc. Tá? Fazer análise e conhecimento, como a gente viu, né? Tudo vai depender de como você está pegando o resultado da classificação e aplicando. Tudo isso feito por meio de aprendizado de máquina. Porém, tá? Para chegar no aprendizado de máquina, como eu falei logo no começo da minha aula, tá? A hora que a gente viu lá em inteligência artificial, que eu tinha lá minha íris, diabetes, contact lens, weather, né, jogar ou não jogar tênis, etc. E eu aplicava lá minha árvore de decisão, aplicava meu KNN, até coloquei um que a gente nem viu na época na disciplina, ou na IVBase, tal. Os dados, tá? Eles já tinham uma representação para ele. Já havia tudo. Eu falo, ó, primeiro exemplo aqui, ó, a coluna, o que era da coluna? Overcast, né? Qual que estava nublado, se estava ventando ou não, se estava úmido ou não. Eu nem lembro mais qual que era as outras opções. Temperatura, se estava média, alta ou baixa. A gente já tinha os dados todos muito bem estruturadinhos, de forma que esses dados eram representados por um vetor, né? E a partir desse vetor, que representava as características dos dados, eu conseguia, por exemplo, calcular a distância entre os exemplos. Tá? Então, dado um novo exemplo, eu vou calcular a distância para todos os exemplos, vou ver quais eram as classes mais próximas, no caso do KNN. Ou, se eu tinha lá a representação vetorial, eu conseguia calcular a probabilidade, pegando por coluna, né? Eu conseguia calcular a probabilidade dos atributos ocorrerem para as classes, ou conseguia induzir uma árvore de decisão, lembra que vai analisando cada atributo barra valor de atributo, ver quais são os testes em cima desses valores de atributos que melhor segmentam os dados e separar os dados. Tá? Então, em algum momento a gente tinha, tá, um vetor de características representando cada exemplo da nosso conjunto de dados. Tá? Então aqui tem um exemplinho bem simples que eu fiz, né, que eu tenho pessoas. Né, eu caracterizei, né, as características das suas pessoas são representadas por um vetor de 2 posições, que a primeira posição é a altura, a segunda posição é o peso. Tá? E vou fazendo isso aqui, como é uma tarefa de classificação, a gente está trabalhando com classificação, coloquei aqui se a pessoa é obesa ou não obesa, né? E a partir dessas características e das categorias das características, ó, perceba que vai voltar muito parecido com o que eu tenho aqui, eu posso aplicar um algoritmo de aprendizado de máquina, baseado nos vizinhos mais próximos, numa rede neural para fazer um hiperplano de separação desses exemplos, tá? Só que, tá? Mas aí, como é que eu vou sair desse texto? Vou até dar um zoomzinho. Peguei uma base de texto aqui de reclamação de consumidores, a gente vai fazer uns exemplinhos com ela. Eu tenho a categoria da reclamação, certo? Bom, para eu estruturar nessa representação que eu tinha, a categoria é fácil, né? Ó, a categoria já está me dada aqui, certo? Qual que é o produto que o consumidor está reclamando. Só que eu tenho o texto, ó. Eu tenho essa parte daqui, um vetor de característica para representar cada texto. Como é que eu venho daqui e chego aqui, tá? O que vão ser essas minhas colunas, tá? No texto. O que vão ser esses valores de cada uma daquelas colunas para um determinado exemplo, tá? Então, aqui vai se concentrar um dos nossos maiores esforços nessa aula e nas demais aulas, tá? Que é como, tá? Que eu pego um texto, não em todas, tá? Mas na próxima, pelo menos, tá? Como que eu pego um texto, tá? E tenho todas as palavrinhas, pontuações e etc. E eu chego nesse formatinho bonitinho de vetor igual eu tinha anteriormente, tá? Eu posso também chegar em outros formatos, tá? Como o grafo aqui, mas nessa aula especificamente, a gente vai trabalhar com esse formatinho aqui, tá? Que é a representação no modelo espaço vetorial, ou espaço de vetores, em que cada exemplo
é representado como vetor, tá? Posso representar por meio de redes? Adoro representar por meio de redes, tá? Tenho doutorado em representação de textos por meio de redes, mas nessa disciplina a gente vai focar na representação do modelo espaço vetorial, que é o mais comumente utilizado, tá? Então todo o nosso procedimento daqui para frente vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter um texto, tá? Eu vou ter um extrator de atributos desse texto, tá? Para eu ter essas coluninhas aqui da minha representação, e uma vez que eu tenho essas coluninhas, a gente vai ver que é fácil a gente calcular esse valor, tá? E uma vez que eu tenho, tá, as características e os valores das características do texto, tá? Aí fica fácil, ó, porque se eu tenho as características, eu tenho os rótulos do texto, aí vai ficar aquele mesmo procedimento que a gente tinha quando a gente queria construir o nosso modelo de classificação, certo? Porque ó, eu tenho os dados representados pelas características, eu tenho os rótulos das características, aí é só aplicar KNN, Naive Bayes ou multinomial Naive Bayes, que é mais aconselhável para texto. Árvore de decisão, Random Forest, SVM, redes neurais, que a gente já viu também, tá? E qualquer outro algoritmo de classificação. Lembrando que tem algoritmos, tá, de classificação devido às características do texto que vão ser mais adequados para dados textuais, outros menos adequados, tá? A gente vai comentar isso posteriormente. Então, o nosso segredo da aula vai ser como que eu pego isso daqui e chego nessa situação, tá? Então, isso... Ah, desculpa, né? E uma vez que eu tenho o nosso modelo aqui de aprendizado de máquina, certo? Com a representação e os rótulos, treinei o meu modelo. Aí, se eu quiser predizer as categorias de novos documentos, ó, eu não tenho label desses novos documentos, aí o procedimento vai ser parecido, entre aspas, porque eu vou extrair as características desses caras, eu vou jogar essas características para o modelo de classificação e esse modelo de classificação vai me responder com o rótulo do documento, tá? Então perceba que daquele fluxo que eu tinha feito aqui, ó, documentos, modelo, novos documentos, classificado, tá? Opa! Tá? A gente vai ter essa parte aqui a ser trabalhada para que a gente tenha sucesso na nossa classificação automática de textos utilizando os algoritmos de aprendizado de máquina, tá? Então, é justamente isso que será o nosso tema do próximo vídeo, tá? Então, até lá.